Meus queridos, a paz do Senhor, é com muita alegria que mais uma vez estamos aqui na Academia de Pregadores, você aí, eu, pastor Anderson Silva aqui, para estudarmos mais uma das nossas lições de escola dominical deste primeiro trimestre de 2016. Como falamos há algumas aulas atrás, as primeiras 7 lições são tratados escatológicos a respeito dos gentios. A 8ª lição, que vai tratar, na semana que vem, nós estudaremos sobre a grande tribulação, que é o tratamento de Deus, um período de tratamento de Deus com Israel. Mas essas 7 primeiras lições falam sobre fatos escatológicos em relação aos gentios. Na semana passada estudamos a lição de número 6, falando sobre o tribunal de Cristo. E na semana passada nós aprendemos que Cristo vai galardoar os salvos. Cristo tem recompensa para os salvos. Nesta semana, na lição de número 7, nós vamos estudar sobre as bodas do Cordeiro. O momento em que o próprio Cristo estará servindo a noiva. O momento em que o próprio Cristo estará servindo a sua igreja. Portanto, nós estudaremos a lição de número 7, do dia 14 de fevereiro de 2016. As bodas do Cordeiro. Fique conosco, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu tenho certeza que aqui na Academia de Pregadores, mais uma vez, nós vamos lhe fornecer subsídios bíblicos e teológicos para ministrar a sua aula, para, sobretudo, crescer em graça e em sabedoria diante de Deus. Estudaremos, então, a lição de número 7, as bodas do Cordeiro. O texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse, capítulo 19 e versículo 9. Verdade prática. Nas bodas do Cordeiro, todos os salvos em Jesus Cristo estarão reunidos e viverão para sempre com o Senhor. Ponto central da nossa lição. Todos os salvos em Jesus Cristo vão participar das bodas do Cordeiro. Se todos os salvos vão participar do tribunal de Cristo, sendo galardoados ou não, nas bodas do Cordeiro, todos participarão. No tribunal de Cristo, alguns não receberão galardão, porque as obras, como nós aprendemos na semana passada, serão de madeira, de feno, de palha, não passarão pelo crivo do Senhor e por isso não receberão seu galardão. Mas nas bodas do Cordeiro não. Todos os salvos estarão com o Senhor. Objetivo geral: saber que todos os salvos em Jesus Cristo estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. A nossa lição está dividida, esta nossa lição de número 7 está dividida em 3 pontos e os seus objetivos específicos estão cada um deles ligados a um ponto. Primeiro objetivo específico: mostrar o que será as bodas do Cordeiro. O segundo objetivo: explicar as consequências da rejeição ao convite do Cordeiro. E o terceiro objetivo: compreender que somente a noiva do Cordeiro se assentará à mesa do rei. Leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14. Essa é a nossa maior leitura bíblica em classe de todas as lições até agora, mas vamos ao texto bíblico. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para seu campo e o outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram.
E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Meus queridos, talvez esse texto pode ser entendido de forma paradoxal por alguns. Primeiro porque esse pai do noivo, é lógico que isso aqui é metafórico, né? Jesus está contando como acontecia, eu já vou falar de como acontecia essas bodas. O texto bíblico nos diz que o dono da festa, ele manda os servos saírem, e os servos chamam a todos. Ele diz: olha, as bodas estão prontas, os convidados não eram dignos. Agora saiam pelos caminhos, convidam a todos. E a Bíblia diz que eles saíram e convidaram tanto maus como bons para a festa nupcial. E a gente pode pensar o seguinte: peraí, se esse rapaz estava lá, se esse moço estava lá sem veste nupcial, mas ele foi convidado. Ele, podemos dizer que ele estava entre esses que o texto diz que foram os maus que foram convidados, tanto maus como bons. E nós podemos, talvez, como eu disse, interpretar o texto de forma paradoxal, pensando como esses servos convidam pessoas más para estas bodas. Mas o texto está nos falando sobre a salvação. Jesus veio para os judeus. Os judeus rejeitaram e ele aceitou que entrasse nessas bodas, tanto maus como bons. Eu sou um desses que estava lá, não merecia, mas ele me convidou. Só que a partir do momento que este convidado, mesmo estando classificado entre esses maus, chegou nessa festa das bodas, ou se preparou para ir, ou recebeu o convite, aceitou o convite, ele deveria se trajar de forma adequada. E ele não estava trajando de forma adequada para as bodas. De forma, então, que ele foi retirado dali e lançado nas trevas exteriores. O que eram essas bodas? As bodas eram o momento de reunir famílias para se alegrar pela nova família que estava sendo formada. Na nossa cultura, geralmente, quem dá a festa hoje num casamento é o pai da noiva, não é verdade? Mas na cultura judaica era o pai do noivo. As bodas aconteciam na casa do noivo. E famílias, amigos, pessoas que eram consideradas importantes para a família, eram convidadas para celebrar pela formação daquela nova família. Mas nessa festa, nesse texto, nessa história que Jesus conta aqui, nessa parábola que Jesus conta, parábola é um recurso didático que Jesus utilizava para explicar, para demonstrar, para aclarar, para fazer as pessoas compreenderem uma verdade espiritual. Nesta parábola, Jesus vai nos dizer que os convidados não quiseram ir. E o dono da festa mandou mais 2 outras vezes os seus servos. E alguns convidados mataram os servos ainda. Então ele se encolerizou. Ele perdeu a paciência. A sua paciência esgotou-se totalmente. O que essas bodas têm a nos ensinar? É o que a lição vai nos propor. Não é? As bodas do Cordeiro eram para convidados distintos. Porém, eles não quiseram participar. O Senhor abriu a porta
para todos, inclusive para pessoas como eu, que estavam entre essas pessoas, mas o importante é que nós viemos e trajamos a roupa certa, vestimos as vestes para as bodas e estamos agora prontos para desfrutar das bodas do Cordeiro. Na nossa introdução, o nosso comentarista coloca o seguinte: os salvos de todos os lugares da terra, em todos os tempos ao longo da história, estarão reunidos, todos em uma grande festa. Que confraternização gloriosa! Que festa abençoada! O momento que nós estaremos ao lado do Senhor. Nas bodas do Cordeiro, nós teremos a plena convicção da salvação. Como eu disse em aulas anteriores, será um momento em que eu acredito que nós nos viraremos uns para os outros e diremos: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. O momento da grande confraternização da família de Deus. Salvos do mundo inteiro, uma só língua agora. Pensa, meu querido, que bênção, que glória que será a festa das bodas do Cordeiro. Todos reunidos em um só momento, em uma só atitude, para exaltar, para glorificar o nome do Senhor na festa das bodas. Primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre as bodas do Cordeiro. O que será? O que será essas bodas? O grande acontecimento, será o grande acontecimento que marcará para sempre a união entre Cristo e a sua igreja. Nós falamos agora há pouco que as bodas eram, na verdade, uma festa de casamento, que era feita na casa do pai, dada pelo noivo, na casa do seu pai. Esta festa vai marcar, então, para sempre a união entre Cristo e a sua igreja. A partir daquele momento, nunca mais a igreja viverá distante do Senhor. É lógico que nos nossos dias, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas naquele dia nós estaremos fisicamente com o Senhor. Nós estaremos para sempre ao seu lado. Então, o que serão essas bodas? Será um momento que marcará para sempre a união entre Cristo e a sua igreja. Quem poderá participar dessas bodas? Segundo parágrafo do primeiro ponto. Todos os salvos em Cristo Jesus. Todos. Com uma diferença que nós já abordamos aqui em relação ao tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo todos comparecerão. Todos. Mas no tribunal de Cristo nem todos serão galardoados. Nas bodas do Cordeiro todos participarão. Todos participarão. Não serão meros espectadores. Todos serão servidos pelo Senhor e participarão efetivamente da festa das bodas. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Quem ficará de fora deste glorioso evento? Todos os que não mantiverem a sua fé, todos que não forem fiéis e puros até a volta do Senhor Jesus. A festa das bodas é uma festa para aqueles que forem realmente salvos. A festa das bodas é uma festa para aqueles que participarem do arrebatamento da igreja. Nós, depois, quando estudarmos sobre a grande tribulação, nós perceberemos que haverá salvação na grande tribulação. Mas, então, fica uma pergunta: aqueles que serão salvos na grande tribulação participarão das bodas do Cordeiro? Não, porque a festa das bodas ocorrerá enquanto a grande tribulação estiver acontecendo aqui na terra. A festa das bodas estará acontecendo nas mansões celestiais. Então, todos aqueles que se mantiverem fiéis à palavra de Deus, forem salvos, os que morreram em Cristo, que forem ressuscitados, os que estiverem vivos, que forem transformados, juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Estes participarão das festas das bodas. Um privilégio para todo salvo, uma alegria para todo crente será esta consumação, plenificação da união da igreja com o seu Cristo. Segundo ponto da nossa lição: a rejeição ao convite do Cordeiro. O primeiro parágrafo do segundo ponto fala sobre o convite ao povo de Israel. É o que nós já falamos aqui. Eles rejeitaram. Este convite refere-se aos judeus que durante séculos eles não quiseram ouvir os profetas que lhes transmitiram a palavra de Deus
convidando-os para viverem com ele. Esses que rejeitaram simbolizam os judeus. Ouviram a voz do Senhor, foram escolhidos por ele, convidados pelo Senhor. É lógico que em todo o tempo, quando nós estudamos soteriologia, muito breve, será lançado na Academia de Pregadores o curso médio em teologia, e você vai poder estudar a matéria de soteriologia. Fique atento e participe conosco. Quando estudamos soteriologia, nós vamos perceber que o plano de Deus era incluir os gentios também. Mas os judeus foram os primeiros convidados. Eles deveriam participar, eles deveriam chegar primeiro nessa festa. E eles não quiseram, realmente não quiseram. O convite ao povo de Israel, eles rejeitaram. Segundo parágrafo do segundo ponto. A tragédia dos que rejeitaram. A Bíblia diz que aqueles que rejeitaram foram mortos. O texto bíblico, o texto da leitura bíblica em classe, nos diz que o Senhor se encolerizou, enviou seus exércitos, destruiu os homicidas e incendiou a cidade deles. Até hoje, Israel, como um todo, sofre por não reconhecer Jesus como Messias. Há um remanescente que será salvo. O profeta Joel fala disso. Nós vamos estudar isso quando falarmos sobre a instauração do milênio, o final da grande tribulação, porque o Senhor Jesus virá e salvará o remanescente. Mas como Israel sofre até hoje porque rejeitaram o Messias? Quando estudamos a história de Israel, nós aprendemos isso. Eles rejeitaram o Messias, não quiseram e sofrem muito até hoje. Israel era para ser hoje a nação que teria quase que um império, seria quase que um império mundial. Seria detentora da economia do mundo. Mas rejeitaram o Messias e sofrem até hoje. Terceiro parágrafo do segundo ponto. O rei convida a todos. Nessa parábola das bodas, o rei envia o convite a todos que pertenciam ao seu reino. Porém, os seus súditos não quiseram comparecer às bodas. Os súditos não quiseram ir. Eles já pertenciam ao reino. Israel era pertencente ao reino de Deus. Escolhida lá em Abraão. Quando estudamos a história de Israel, como eu já disse aqui, a gente vê a genealogia que vem de Adão. Aí nasceu um filho chamado Sete no lugar de Abel. De Sete veio Enos, de Enos Enoque, de Enoque Noé, de Noé vem Sem, de Sem Terá, Abraão, Isaac, Jacó, José. O povo de Israel se multiplicou no Egito. Toda essa história, toda essa trama, essa ação de Deus, trama no bom sentido, trama como uma teia de tapeçaria. Toda essa trama, ação de Deus na história para formar o povo de Israel. Eles já pertenciam ao reino de Deus. E Deus agora os convida para essas bodas e eles não vão. Eles rejeitam essas bodas. Mas o Senhor, dono da festa, ele manda convidar todas as demais pessoas. Ele chama vários outros convidados. Quando nós interpretamos parábola, é lógico que nós precisamos interpretar o sentido da parábola. Então nós não estamos interpretando aqui cada detalhe, cada minúcia da parábola. Não é isso que a gente está fazendo. O que nós estamos fazendo é realmente interpretar o significado. Por que Jesus contou essa parábola? O que Jesus queria ensinar com essa parábola? Jesus estava ensinando que Israel era o convidado que deveria comparecer em primeiro plano. Israel não foi. Israel rejeitou e hoje o Senhor convida a todos nós. Todos temos a oportunidade de participar das bodas do Cordeiro. Todos. Bons e maus. A única coisa que o Senhor precisa é que nós estejamos vestidos adequadamente para estas bodas. O que é estar vestido adequadamente para estas bodas? Ter as vestes purificadas, vestes limpas. Isto fala da conversão, da ação do Espírito Santo na nossa vida. É impossível. Alguns querem estar nas bodas, mas vestidos de forma inadequada. Querem estar nas bodas vestidos de acordo com a sua própria vontade, com o seu próprio desejo. O dono das bodas é quem nos convida. E nós devemos estar trajados de forma a honrar o seu nome. Se não quisermos ser lançados nas trevas
exteriores. Ok? Então estamos estudando sobre as bodas do Cordeiro. Passamos aqui pelo primeiro ponto da nossa lição, falando sobre as bodas do Cordeiro, o que será, quem participará. Passamos já pelo segundo ponto, a rejeição ao convite do Cordeiro. O povo de Israel foi convidado, Deus fez um pacto com eles, mas eles rejeitaram. A tragédia dos que rejeitaram a Deus. Israel sofre até hoje por causa disso. Acabamos de falar agora sobre o rei convida a todos já faziam parte do seu reino. Por qual motivo eles não quiseram ir, se já faziam parte do seu reino? Por qual motivo Israel não quis receber a Cristo como Messias? Na verdade, porque o Messias, o que foi Cristo, a sua ideologia, o que ele ensinava, o que ele pregava, conflitava com os anseios do povo de Israel. E é isso que nós vemos na parábola das bodas. Embora o rei convida, cada um foi para o seu negócio, outro foi para o seu campo, outros se apoderaram e ultrajaram, mataram os servos do rei. Cada um estava ligado ao seu desejo pessoal. Nós já falamos em lições anteriores sobre a prioridade do reino em relação aos nossos desejos pessoais. E aqui na parábola das bodas, o que impedia Israel de participar das bodas do Cordeiro? O que impedia Israel de realmente estar com esse rei nas bodas? Os seus próprios interesses. Jesus não supriu a necessidade dos interesses pessoais de Israel. Ele não foi o rei que veio montado num cavalo, ele veio em um jumentinho, ele veio como um homem simples, nasceu num lugar simples, mas ele veio para resgatar a alma dessas pessoas e eles não compreenderam isso. Vamos então ao terceiro e último ponto da nossa lição. A noiva do Cordeiro. Primeiro parágrafo vai falar sobre assentados à mesa do rei. Assentados à mesa do rei. A noiva do Cordeiro se assentará à mesa. Será a consagração gloriosa de todos os salvos que venceram as lutas, obstáculos, barreiras e mantiveram-se limpos, puros. Como o Senhor mesmo disse, ao que vencer, será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. A noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor Jesus, a Virgem Imaculada, sem mancha, ela se assentará à mesa do Cordeiro, ela será servida pelo próprio Cordeiro de Deus, pelo próprio Cristo, ele estará nos honrando. Eu fico pensando nesse paralelo de estar assentado à mesa do rei, em Mefibosete, que Davi convida Mefibosete, traz Mefibosete para o palácio. Davi deu para Mefibosete toda a herança que era do seu avô, que naturalmente pertenceria ao seu pai, o seu avô Saul, o seu pai Jonatas, mas Davi disse a Mefibosete, olha, você vai se assentar à mesa comigo. Mesmo tendo os pés defeituosos, Mefibosete se assentava à mesa com o rei, e ali assentado à mesa ele não tinha defeitos. Assim será a noiva de Cristo. Nós somos humanos, mas nós seremos transformados, estudamos isso aqui, seremos transformados em corpos incorruptíveis e espirituais para nos assentarmos à mesa com o Senhor, onde não haverá mais defeito. Estaremos assentados à mesa com o Pai, com o Senhor, sendo honrados por Ele. O primeiro parágrafo, então, está falando sobre assentados à mesa. Isso fala de honra. E para o judeu, quando Jesus fala essa parábola, para o judeu, estar assentado à mesa é um sinal de honra. Há uma espiritualidade muito grande na alimentação. E eu também penso assim, quando alguém se assenta na minha mesa para comer comigo, com a minha família, ele está compartilhando comigo. Ou eu estou compartilhando com aquela pessoa a provisão de Deus para mim e para a minha família. Então, quando Jesus fala sobre essa parábola das bodas, ele diz, a noiva assentada à mesa, isso está falando de honra, de reconhecimento, de amizade, de comunhão, de estar ao lado do Senhor, de realmente ser amigo daquela casa e ser amigo daquela família. Segundo parágrafo deste terceiro ponto, fala sobre as características da noiva do Cordeiro. Essa noiva que vai se assentar à mesa, quais as características dela? O que ela precisa ter para realmente se assentar à mesa com o Senhor? Primeira característica, fiel. Ela é uma noiva fiel, permanecerá fiel
ao seu noivo. Fidelidade. Fidelidade. Estar sempre ao lado. Conquistar a confiança. Não perder esta confiança conquistada. Estar sempre ali. A fidelidade nos mantém ao lado de Cristo. A fidelidade nos mantém ao lado de pessoas, de amigos. A fidelidade nos une. A fidelidade fortalece os vínculos, fortalece os laços. Não há como estar assentado à mesa com o Senhor se não formos fiéis a Ele. Não há. Deus exige fidelidade. Como é bom quando nós somos fiéis e temos pessoas fiéis também ao nosso lado. A segunda característica dessa noiva, santa. Deus é santo e exige santidade. Parece que santidade é algo obsoleto para a agenda da igreja moderna, não é? Tem igrejas que, se a gente falar em santidade, quase que perguntam para a gente se é de comer ou de beber. Não se fala mais em muitos lugares sobre santidade. Santidade é o Senhor, Ele é santo e Ele exige santidade. O que é ser santo? É ser separado do mundo, mas ser dedicado a Deus. Não é só ser separado do mundo, é ser separado do mundo e ser dedicado a Deus, consagrado ao Senhor. Santidade, a santidade parte da consagração, da dedicação. E a noiva do Cordeiro que vai se assentar à mesa tem que ser uma noiva santa. A terceira característica dessa noiva, não dá lugar ao mundo, não amar ao mundo. João falou que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu percebo que o amor é forte, o amor tem uma força que nos prende ao outro, que nos conduz ao encontro do outro. E o amor precisa ser correspondido. Não dá para amar sozinho. Não dá para casar com uma pessoa dizendo, o meu amor é suficiente para nós dois. Não, o amor tem que ser correspondido. Você sabia que o mundo pode corresponder ao seu amor? Pode. Mas o mundo vai corresponder ao seu amor e vai te abandonar. Se o mundo pode corresponder ao seu amor, o diabo também pode corresponder ao seu amor, mas ele vai te abandonar quando você menos esperar. Agora, se o mundo e o diabo podem corresponder ao nosso amor, Jesus corresponde ao nosso amor. Deus corresponde. Aliás, Ele nos amou primeiro. Nós é que respondemos ao amor dele. E Ele nos amou de uma maneira inexplicável. João diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A noiva do Cordeiro que vai se assentar ao lado do Senhor é aquela que ama a Deus e não ao mundo. Tem um amor incondicional. O amor não pode ser suprimido, conquistado por alguém. Porque nós já temos alguém que nos ama de verdade. E se o Senhor nos ama de verdade, nós não precisamos sentir o amor de mais ninguém. Nós dedicamos a nossa vida inteiramente a Ele. A quarta característica da noiva, espera pelo seu noivo. Espera pelo seu noivo. Estamos aguardando, esperando o noivo amado. A igreja aguarda com ansiedade. Em Apocalipse, João escreve dizendo, e o Espírito diz, vem. E a noiva também diz, vem. Nós estamos clamando, a igreja do Senhor clama todo dia. Venha, Senhor, volta logo, venha arrebatar o seu povo, venha buscar a sua igreja. Estamos à espera do noivo, ele virá. Ele virá. Ele virá para resgatar aqueles que ele escolheu, aqueles que esperam por ele. Ele virá e nos levará. A quinta característica da noiva, adora a Deus. Não há nada mais importante do que a adoração a Deus. Tudo na vida cristã parte da adoração. O que é adorar? O que é adorar? Adorar é reconhecer divindade. Quando nós adoramos, nós estamos reconhecendo divindade. A adoração a Deus é maior do que o serviço que nós prestamos para Ele, sabia? E o serviço que nós prestamos tem que partir da adoração. Se o serviço não partir da adoração, ele não é um serviço genuíno. A noiva que irá se assentar à mesa com o Senhor adora somente a Deus. E a sexta
característica da noiva que irá se assentar à mesa com o Senhor. Proclama a mensagem do noivo. Se a noiva é fiel, não há como ser fiel se não proclamar a mensagem. Se somos fiéis a Cristo, nós proclamamos a sua mensagem, porque ele nos disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. Então a noiva proclama a mensagem do noivo, a mensagem do evangelho. A noiva divulga, ela tem prazer em anunciar que ela tem um noivo, que ela pertence a um noivo. Ela tem prazer em anunciar as bodas, ela tem prazer em convidar as pessoas, ela tem prazer em fazer com que as pessoas saibam que ela tem um dono, que ela tem um noivo. Diante desta revelação acerca desse futuro glorioso da igreja, vale a pena buscar esta santificação para estarmos com o Senhor. Vale a pena ser fiel, vale a pena buscar a santidade, vale a pena não dar lugar ao mundo, vale a pena esperar pelo noivo, vale a pena adorar a Deus, vale a pena proclamar a mensagem do noivo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a tua vida de forma poderosa e que todos nós entendamos que as bodas do Cordeiro nos aguardam. Será um momento excepcional onde ficará marcada para sempre a união entre Cristo e a sua igreja. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. Receba mais uma vez o abraço da Academia de Pregadores e do pastor Anderson Silva. Semana que vem estaremos aqui com a lição de número 8. Não perca a lição de número 8. Nessa lição de número 7, encerramos então os tratados escatológicos em relação aos gentios. É lógico que na grande tribulação haverá salvação também de gentios, mas a priori a grande tribulação é um momento de tratamento de Deus com os judeus. Nós te esperamos então na semana que vem, você aí e eu aqui na Academia de Pregadores, porque a Academia de Pregadores está em busca do ensino bíblico-teológico com excelência. A paz do Senhor, um grande abraço, Deus abençoe a tua casa, prospere a tua vida, fique conosco, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.